levantou nesta noite. O Senhor me trouxe neste lugar, nesta noite. Eu creio que não é à toa. Eu creio que muitas pessoas aqui conhecem a Jéssica. Eu vejo muitos rostinhos conhecidos. Eu creio que uma boa parte das pessoas aqui conhecem a história de Jéssica. Mas também creio que tem pessoas aqui que não a conhecem. Creio que tem pessoas aqui também que de repente não tenha tido assim uma experiência com Deus. E eu oro a Deus para que nesta noite o Senhor venha falar a cada coração. Eu oro a Deus para que nesta noite, corações que não têm esperança, que talvez esteja passando por alguma luta, algum problema, que às vezes você está imaginando que seja impossível. Eu quero dizer para você nesta noite, que em Lucas 1:37, diz assim: porque para Deus nada é impossível. Esse versículo acompanha a minha vida, a história da Jéssica, desde o primeiro dia. Porque para Deus nada é impossível. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo nesta noite. Porque para Deus nada é impossível. E essa passagem fala da predição do maior milagre que foi feito em favor das nossas vidas, que foi o nascimento do nosso Senhor e do nosso Salvador. O maior milagre o Senhor nos enviou, porque foi Jesus para as nossas vidas. E naquele dia, naquele 6 de outubro de 2020, onde Jéssica passou mal ali no Alcântara, e aí eu estava saindo do trabalho, 2 horas da tarde, e era pandemia, era o primeiro ano de pandemia, e ali eu recebi um telefonema que Jéssica tinha passado mal. Jéssica tinha ido tirar uma fotografia no Alcântara, porque ela tinha recebido uma nova porta de emprego, que ela estava esperando uma oportunidade para trabalhar em outro lugar. Ela trabalhava ali na Escola Viva, e ali ela foi tirar aquela foto, né? Era uma oportunidade que ela já estava esperando há algum tempo para ganhar melhor, né? Subir na profissão dela, que ela era técnica de administração e estava iniciando a faculdade de administração. Então era nessa área que ela iria iniciar e recebeu essa oportunidade. Então ela foi até o Alcântara tirar essa foto. Só que ela nem chegou a tirar essa foto, porque quando ela entrou ali na Vital, ela passou mal, ela deu um grito, sentiu uma dor na cabeça, e aí logo socorreram ela, colocaram ela sentada, e ali, né, ligaram para o meu esposo. Ela ainda conseguiu, né, acessar o celular dela, o contato do pai, passou para a atendente, e aí meu esposo me ligou que estava indo para Alcântara socorrer Jéssica, que estava passando mal. Só que eu achava que ia passar mal assim, um desmaio, estava muito quente, o dia estava muito quente, e eu já estava de saída do trabalho. Só que no meio do caminho ele me ligou falando que Jéssica achava que Jéssica estava com uma paralisia facial, levando Jéssica para o hospital São José dos Lírios. Ali nós fomos direto para lá. Chegando no Hospital São José dos Lírios, eu entrei, Jéssica estava numa maca, muitos médicos em volta, só que ninguém sabia o que fazer com Jéssica. Pelo jeito que eu vi ali, estavam os médicos assim, olhando. Ela estava monitorada, claro, já, né? Mas não estavam fazendo muita coisa. Eles estavam assustados, né? Fazendo aqueles testes com Jéssica. E eu cheguei, quando eu falei com a minha filha, filha, o que houve? Jéssica estava apagadinha assim, só respirando assim muito rápido, né? E ali, Jéssica começou a fazer uns barulhos, uns soluços, umas coisas estranhas, e os médicos me tiraram da sala. E aí passou algum tempinho, acredito que uns 10 a 15 minutos, veio um médico dizendo para mim que minha filha estava muito grave, que eles não sabiam ainda o que Jéssica tinha, mas que ela estava muito grave e que tinha entubado Jéssica. Naquele momento
momento, peraí, minha filha, todo mundo estava sendo entubado naquele momento por causa de Covid, né? E Jéssica estava bem. Por que vocês entubaram a minha filha? Eu pulei, sem a minha autorização. Aí o médico falou assim: mãe, sua filha teve uma parada cardiorrespiratória de 5 minutos. Conseguimos reverter, mas era necessário entubar, ou então ela morria. Aí, né, abaixei a minha bola. Então, e ali começou, mas nós não sabemos o que ela tem, várias perguntas, né? Comeu alguma coisa, eles suspeitam logo o quê? Se drogou, ou usou alguma droga, ou algum medicamento, ou suspeita de várias coisas. Meu filho estava junto, suspeitaram do meu filho, que ele tinha feito alguma coisa com ela, não acreditavam que ele era irmão. Então foi várias perguntas. E aí eu falei assim: por que vocês não fazem logo uma tomografia? Só que eu falei nervosa, né? Falei assim, com uma autoridade assim, de mãe que Deus nos dá no momento. Por que vocês ainda não fizeram uma tomografia? Aí o médico arregalou o olho como se estivesse assim, realmente acordado. Não, nós vamos fazer, vamos pedir. E ali foi pedida a tomografia, e eu fui ali para a porta de onde ela ia entrar para a tomografia. Ela entrou, já estava entubada. Passou alguns minutos, saíram correndo com Jéssica. Aí foi como se fosse uma cena de filme, né, de novela, que a gente vê, correndo, vários médicos correndo atrás, e eu fui atrás e a porta se fechou, né? Eles entraram, a porta se fechou e ali eu fiquei chorando. Eu não sabia o que tinha acontecido ainda. Aí veio um senhor atrás de mim que estava esperando para a esposa dele fazer uma tomografia, e ele falou assim para mim: eu posso orar por você? Aí eu: pode. Aí aquele homem orou por mim, e ali eu fiquei aguardando. Fui na recepção e falei: o que eu faço agora? E eles falaram para mim ir para a porta do CTI, que uma médica ia vir conversar comigo. Ali eu fui para a porta do CTI e veio uma médica, eu não lembro direito se o nome dela era Flávia ou Alessandra, algo assim. Eu tenho o boletim de Jéssica lá em casa e tem os nomes, mas eram tantos médicos que eu não guardo esses nomes. Mas, se eu não me engano, era a doutora Flávia. E ela veio e falou para mim com o celular na mão: mãe, a sua filha está muito grave. O estado dela é muito grave. E eu falei: o que ela teve? Aí ela falou: ela teve um AVE hemorrágico. E eu nunca tinha ouvido falar na minha vida em AVE. Eu ouvia falar AVC, né? AVE, o que é AVE? Ela falou: é um acidente vascular, encefálico, hemorrágico, e foi em tronco cerebral, pegou cerebelo. E é muito sério isso, porque sua filha pode entrar em óbito em 24 horas. E se porventura sua filha escapar do óbito, ela fica vegetativa. Não tem outra alternativa. Se ela escapar, ela fica vegetativa. E eu peguei naquela hora o Senhor, eu falo que não é eu, foi o Senhor. Deus veio sobre a minha vida naquele momento. E o Senhor veio com a autoridade dele, porque o Senhor nos dá autoridade, igreja. Nós somos discípulos do Senhor, e o Senhor nos dá autoridade. O Senhor nos dá autoridade para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões. E o Senhor me deu uma autoridade tão grande naquele momento, que eu peguei na mão daquela médica, e eu peguei com as minhas duas mãos, as mãos daquela médica, e falei: a minha filha não vai entrar em óbito em nome de Jesus. A minha filha não vai ficar vegetativa em nome de Jesus. E as lágrimas daquela médica escorreram. E eu falei: e te digo mais, vocês vão fazer o melhor pela vida da minha filha, porque quem botou vocês aí dentro desse CTI não foi só o diploma de vocês, mas foi o Senhor que abriu essas portas para vocês abençoarem vidas com as suas mãos. E assim vai ser na vida da minha filha. Você me promete que vocês vão dar o melhor pela minha filha. E ela chorando, aquela médica chorando, falou para mim assim: eu te prometo, nós já estamos fazendo o melhor pela vida da sua filha. Eu te prometo. Só que nós não podemos te enganar.
porque o que a ciência nos mostra é isso. Nós vamos fazer o melhor, mas eu não posso te dar uma esperança falsa. Eu não posso falar o que a ciência não mostra pra gente. O que mostra é isso, que é muito grave. O neurocirurgião já foi acionado, ela vai ser operada. Eu queria ver a Jéssica, ela falou, não pode, ela está sendo preparada, ele já está a caminho. E eu, o que eu faço agora? Ela vai para casa, eu não vou ir para casa largar minha filha aqui. Aí ela, então você vai ficar lá embaixo, você vai esperar. Quando eu sair do meu plantão, eu vou te chamar para falar da situação da Jéssica. Aí eu perguntei, que horas você vai sair daqui? Ela falou, 7 horas. Então, isso deveria já quase 6 horas por aí. E eu fiquei esperando aquela médica descer. E aquela médica deu 7 horas e nada, deu 7h05, deu 7h10. E cada hora eu, gente, essa médica saiu por algum lugar para fugir de mim. Eu fui na recepção. Tem outra porta por esse hospital que os médicos saem? Não, é tudo por aqui. Aí eu então fiquei aguardando, e daqui a pouco, quando foi 7h25, por aí, ela desceu. Ela desceu já com um brinquinho, eu não sei o nome, que negocinho passados aqui, que Jéssica tinha, e eles não conseguiram tirar. O neurocirurgião me tirou e me deu e falou, ela já foi operada. Eu demorei a descer porque eu estava aguardando para te dar notícia. Ela já foi operada, está em observação, só que o estado dela é a mesma coisa. Tem que aguardar as 24 horas. E ali você pode ir para casa, porque não tem mais nada para fazer aqui, você não pode entrar no CTI, a visita é amanhã 2 horas. E ali eu fui para casa, né, anestesiada. E chegando no dia seguinte, fui para o hospital, no horário da visita do CTI. Cheguei lá, estava o neurocirurgião na sala, né, de braços cruzados, olhando no CTI, né, no quarto, e olhando toda a aparelhagem lá, já está monitorada. E eu cheguei e ele se apresentou, né, doutor Luiz Gustavo, e eu perguntei qual a situação da minha filha, quais os riscos que ela corre. E ele virou para mim e falou assim, de morte. Bem frio assim, de morte. Vamos aguardar as 24 horas ou o estado vegetativo. Aí aquilo, né, para um coração de mãe é muito triste, mas mesmo assim eu fiquei ali com a minha fé. E ele saiu e eu coloquei a mão na minha filha e começava a cantar aquele louvor que diz assim, recebe a cura, bem baixinho, né? E todo dia eu cantava esse louvor no leito da minha filha. E aí no segundo dia, isso aconteceu numa terça, aí a quarta, né? Rompeu as 24 horas, só que quando eu cheguei em casa na quarta-feira, à noite, quando estava fazendo aquele período de 24 horas de cirurgia, eu comecei a pesquisar, gente, melhor nem pesquisar coisa de internet, porque senão você enlouquece, tá? É muita informação, é muita coisa certa, mas é muita coisa também que nada a ver. Mas eu comecei a pesquisar o que era, quais as chances, e eu fui enlouquecendo. Quando foi dando aquelas 24 horas, parecia que eu ouvia o telefone tocar para falarem que a minha filha estava morta. Eu já começava a ver velório, eu já começava a ter alucinações. E eu comecei a gritar na minha cama, A minha irmã estava lá em casa, minha família. E a minha irmã foi correr e chamou meu sobrinho do lado, né, a Vanessa e o Anderson. E ali eles vieram e começaram a ministrar sobre a minha vida. O Anderson é presbítero, né? E ali a Vanessa veio, abriu a palavra do Senhor na segunda multiplicação. E ali o Senhor começou a ministrar na minha vida e falar, usar ela com muita autoridade e falar para mim, acaso o Senhor é Deus que faz milagres só uma vez? Acaso você já não teve outros milagres na sua vida? E ali Deus começou a me ministrar, irmãos. Porque eu digo que a minha família, ela vive de milagres. Porque o meu filho também, mais velho, já teve, né, pneumotórax, ele já operou 2 vezes, 2 pulmões. Na primeira cirurgia que ele fez, ele passou por um problema de rompimento de um vaso da veia cava. E ele também ficou 1 semana desenganado. E ali Deus operou um milagre na vida dele. Logo, alguns anos depois,
Meu esposo teve câncer, meu esposo já foi curado do câncer, já tem quase 9 anos. E dessa vez eu estava passando aquela situação com Jéssica, e ela foi e trouxe essa palavra. Acaso Deus é Deus que opera milagres só uma vez? Lembra que Jesus é aquele que faz milagres e não faz só uma vez. Então Deus é Deus que faz milagres e não faz só uma vez. Ele fez no passado, Ele faz no presente, Ele fará eternamente milagre na minha e na sua vida. Porque esse Deus que nós servimos é esse Deus poderoso. E ali o Senhor ministrou na minha vida, e aquela noite ali eu quase não dormia. Chegou pelas 3 da manhã, eu passei uma madorna. Eu não lembro nem se foi madorna, se foi uma visão. Só sei que eu via muito a passagem, né, da filha de Jairo, quando Jairo ia até Jesus, e que Jesus ia até a casa de Jairo. Só que, né, não foi exatamente no mesmo momento, demorou um pouco até a chegada. Só que naquele caminho o Senhor fazia milagres acontecer. O Senhor curava aquela mulher do fluxo de sangue. O Senhor ia fazendo, e assim Deus foi ministrando na minha vida. Que enquanto Jéssica estava naquele hospital, naquele CTI, Deus estava fazendo milagres. Deus estava curando vidas, Deus estava salvando vidas, Deus estava curando vidas. E que tudo que a gente ia orar pela vida de Jéssica ia se estender a outras pessoas. E aí o Senhor ministrou na minha vida, e eu amanheci com o coração mais calmo, e eu amanheci com o coração pedindo ao Senhor: Senhor, se for para minha filha ficar vegetativa, não permita, ela não merece. Se for para minha filha ficar em cima de uma cama, o Senhor me prepare, pode levar, faça a sua vontade na vida de Jéssica. Mas o Senhor também tem poder para mudar esse quadro de óbito, esse quadro de vegetativo. E ali nós fomos passando por dias, né, ali com Jéssica no CTI. Quando foi na sexta-feira, eu cheguei naquele hospital. Na quinta-feira, tem um detalhe muito importante. Eu cheguei no hospital naquela quinta-feira e tinha um médico no CTI. Esse médico virou para mim e falou assim, eu já estava lá quando ele chegou, e ele virou para mim e falou assim: mãe, a sua filha vai viver. Mãe, a sua filha... Não, ele virou para mim e falou assim: você é uma mulher de fé, né? Aí eu falei assim: sou. Aquele sou, né? Triste de ver minha filha ali naquele lugar. E aí ele virou para mim e falou assim: sua filha vai viver. A sua filha é uma levita da casa do Senhor, né? Aí eu olhei assim, aí eu pensei no pensamento: esse homem é crente, esse homem é profeta. Aí ele virou e falou assim: ela vai viver porque ela é levita, ela tem um casamento marcado. Jéssica tinha ficado noiva 3 dias antes do acontecimento. Ela tem um casamento marcado. E o som dela vai subir muito mais angelical. E ela vai sair desse lugar, não se preocupe, porque ela vai viver. E passou. Não veio mais médico nenhum falar comigo naquele dia. Foi só esse médico, ele não falou do quadro clínico, ele não falou de nada. Ele só falou isso. E eu pensei assim, né? O senhor não é um servo do Senhor. Pensamento. E ele virou para mim e falou assim: eu sou um dos seus irmãos. E saiu. Eu, glória a Deus. Ai, eu saí assim tão aliviada. Eu falei: Senhor, o Senhor usou esse médico para falar comigo, ele é seu servo. E eu saí mais aliviada dali. Na sexta-feira, voltando naquele hospital, veio uma médica falar comigo que tinha feito todos os exames de Jéssica. Sexta-feira era o prazo de 72 horas. Jéssica rompeu às 24, estava viva. Prazo de 72 horas. E veio a médica falar comigo que tinha feito todos os exames de Jéssica, que Jéssica estava com o pulmão perfeito, que Jéssica estava com o rins perfeito, que Jéssica era saudável, que o fígado estava perfeito, que tudo estava perfeito. Eu fiquei feliz da vida, né? Graças a Deus, minha filha está bem. E só que, irmão,
sábado eu soube, aí falou que ia diminuir o sedativo de Jéssica, só que logo no sábado eu soube que a diminuição do sedativo era o protocolo de 72 horas para ver se a pessoa não vai ter morte encefálica. Tem esses protocolos, não sei aqui quem trabalha ali no hospital, porque tem o protocolo das 72 horas, então começa a diminuir. E estava sendo feito um documento para que se a minha filha tivesse morte encefálica, morte cerebral, né? Os órgãos dela serem doados. Depois que eu entendi os exames todos, entendeu? Os órgãos dela, estava um documento sendo preparado para eu assinar, para os órgãos dela serem doados. E ali foram diminuindo, né, os sedativos para ver a reação de Jéssica. E para honra e glória do nome do nosso Senhor, no domingo Jéssica acordou. Jéssica acordou com todos os movimentos. Com todos os movimentos, Jéssica respondia comandos, só que ela ficava querendo tirar, né, os aparelhos, os acessos, e eles amarravam ela e Jéssica, no decorrer dos dias, estava lá respondendo perna esquerda, perna direita. Jéssica mexia, só que Jéssica ainda estava com dreno, né, um dreninho, e um fiozinho que eles chamam de pique, né, para medir pressão intracraniana. E até o 10º dia, Jéssica ficou com esse dreno e Jéssica estava respondendo aos comandos. Quando chegou 10 dias, falaram em traqueostomia, porque Jéssica ainda precisava estar entubada, só que tinha que tirar o tubo, né, da boca. Então, foi feito traqueostomia e tirado o dreno e a pique da cabeça dela. Só que quando fizeram esses procedimentos, no dia seguinte eu cheguei no hospital e Jéssica estava paralisada. Ela não se mexia mais, ela não mexia mais a cabeça, o olho estava paralisado. E eles falavam que era porque ela estava sedada, mas mesmo ela acordada, foi passando os dias, eu fui vendo que ela não se mexia. Ela não se mexia mais nada. E foi os procedimentos de exames, aquela coisa de manda a Jéssica para fazer angiorressonância, não pôde fazer angiorressonância lá em Jacarepaguá, aí era aquela briga para ambulância, para conseguir ambulância, e não conseguiu fazer. Depois conseguiu fazer a angiotomografia no HCM, e num dos exames de tomografia do hospital tinha dado que Jéssica estava com hidrocefalia, por isso que ela tinha paralisado. Quando foi fazer a angiotomografia lá no HCM, não tinha mais hidrocefalia. Para honra e glória do nome do nosso Senhor, esse líquido do cérebro dela tinha descido todo. Porque antes tinham cogitado, porque ela vai ficar com hidrocefalia, vai ter que botar uma sonda, né, na cabeça dela, passando pela barriga. Jéssica vai ter que sair do hospital com GTT, que é aquela coisinha para alimentação. Jéssica vai ficar com traqueostomia permanente. Foi várias coisas. E quando fez a angiotomografia, não tinha mais líquido, então não precisava mais colocar sonda em Jéssica. E aí, naquele dia que fez a angiotomografia, estava fazendo exatamente um mês de Jéssica no hospital. E quando Jéssica subiu, eu logo atrás subi, né, que eles sobem, ela tinha saído do hospital com ambulância, então sobe médico, sobe tudo com ela primeiro, bota no CTI, depois eu subi para ir ver ela na hora da visita. Chegando lá, quando eu entro no CTI, tem uma ilha, né? Aí tem os biomas, os quartos dos pacientes, e tem uma ilha. Pro lado de fora daquela ilha, no balcão, tinha um médico, o médico do segundo dia. O médico profeta, o médico crente. E aí ele me parou, eu fui entrando, ele estava logo no início, ele me parou e falou assim: você é a mãe da Jéssica? Aí eu falei: sou. Aí ele falou assim: vou dar alta a Jéssica hoje pro quarto. Aí eu: é mesmo? Aí ele: Jéssica precisa ter contato com a família para ela voltar. Porque Jéssica não se mexia, Jéssica só mexia a cabeça. Nesse um mês, Jéssica depois passou a mexer só a cabeça, aquele movimento de ataxia, né?
e sacudia muito a cabeça, mas o corpo nada, ela não mexia nenhum dedo. Jéssica precisa ir para o quarto para ela ficar de contato com a família, para ela voltar. Falei, tá bom. Vi Jéssica um pouquinho, desci para o meu filho subir. Quando meu filho subiu, daqui a pouco ele me liga e falou assim, mãe, sobe para o quarto tal, que Jéssica já está no quarto. Aí nós ficamos muito felizes, a igreja lá embaixo orando, porque a igreja me acompanhou desde o primeiro dia. Quando eu recebi aquela notícia, que eu desci, que eu dei a notícia para o meu esposo e para os meus filhos, meu filho ligou, né, está ali em contato com o grupo da minha igreja, ligou e rapidamente meus pastores chegaram, as amigas de Jéssica chegaram um grupo da igreja, e ali naquele primeiro dia foi feito um clamor, um círculo de oração em frente àquele hospital, e durante esse mês inteiro, 2 horas da tarde, quando eu subia para o CTI, a igreja ficava lá embaixo orando. Toda vez que subia para o CTI, a igreja estava lá embaixo orando. E foi vários detalhes que eu não posso nem contar, senão é muito tempo. Foi várias coisas que aconteceram. Gente, o diabo queria matar minha filha de qualquer forma. Mas minha filha era do Senhor, minha filha é do Senhor, né? Aqueles que são do Senhor, é o Senhor que cuida, é o Senhor que tem poder, né? Para dar a vida, é o Senhor que tem o poder para tirar a vida. E aí, até um shampoo preparado foi implantado dentro do CTI para lavar a cabeça da minha filha. Isso foi revelado, isso o Senhor me mostrou lá dentro daquele CTI, e foi assim um mistério tremendo, porque enquanto a igreja orava lá embaixo, o Senhor me mostrava lá em cima que tinha aquele shampoo que estava preparado, que era para tirar, porque já estavam uns 3 dias eu lutando para saber quem tinha levado aquele shampoo, e ninguém no CTI sabia quem tinha botado aquele shampoo lá para lavar a cabeça da minha filha. E ali o Senhor me mostrou, eu tirei aquele shampoo. Quando eu falei para o chefe do CTI que eu ia tirar aquele shampoo daquele lugar, porque não tinha sido a minha família que tinha levado, eles não sabiam como tinha parado lá, e que eu ia tirar, é como se Jéssica estivesse se afogando e voltando. Jéssica deu um respiro tão grande, que até o médico se assustou, o enfermeiro do CTI se assustou, e aí é como se Jéssica tivesse voltado. E aí, então foi muitas coisas que aconteceram nesse 1 mês de CTI. E naquele dia esse médico falou isso, Jéssica teve alta. Foram mais 20 dias de quarto, foram 40 dias da igreja orando em frente àquele hospital, porque no início meus pastores falaram que Deus falou o coração deles para fazer as orações enquanto Jéssica estivesse no CTI. Quando fez 1 mês, eles falaram, não, nós vamos orar mais 10 dias, vamos fazer o propósito dos 40 dias. Então, assim foi feito os 40 dias de oração. Quando fez 50 dias, né, de Jéssica no hospital, ali nesse decorrer dos 10 dias que acabaram a oração, foi onde Jéssica começou a ter resposta. Jéssica começou, e Deus falava para mim assim, é um dia de cada vez, glorifica em cada dedinho que ela voltar a mexer. E assim foi sendo feito. Jéssica mexia um dedo, Jéssica mexia outro, Jéssica mexia um pé, Jéssica mexia o outro. Eu só sei que quando faltava 2 dias, foi tirado a traqueostomia de Jéssica, que seria permanente, porque falaram que ela poderia estar com traqueomalácia, que eu nem sabia o que era, depois que eu fui saber sobre isso. Então, Jéssica foi retirada a traqueostomia de Jéssica, foi retirada a sonda. Jéssica começou a introduzir alimento pastoso ainda no hospital. Jéssica começou com 3 dias antes de sair do hospital a falar, com muita dificuldade, mas Jéssica começou a falar as palavras lá no hospital ainda, e Jéssica voltou para casa, falando com muita dificuldade, mas voltou falando. Jéssica voltou comendo comidas pastosas. Jéssica voltou tomando água com espessante, né, que é uma coisinha para engrossar a água, mas Jéssica voltou para a honra e glória do Senhor. Depois de 50 dias, né, Jéssica voltou se mexendo com todos os movimentos para quem ia entrar em óbito. E se não entrasse em óbito, ia ficar em estado vegetativo. Jéssica voltou com todos os movimentos para a honra e glória do Senhor. E é assim que esse nosso Deus faz. É assim que Ele opera. Começou
tratamentos de reabilitação, porque, gente, quem conhece, quem tem conhecimento, Cerebelo, eu nunca nem tinha ouvido falar, né? Mas Cerebelo é responsável pela coordenação e equilíbrio, né? E Jéssica não tem, até hoje, Jéssica não tem equilíbrio para andar sozinha. Mas Jéssica anda no andador, Jéssica anda com a muleta e com o apoio de outra pessoa ao lado. E Jéssica se esforça muito. Ela não entrou em depressão, ela é uma menina esforçada. E Deus falou naquele lugar que ela tinha um casamento marcado. E um ano depois, a minha filha se casou. Um ano depois, para a honra e glória do Senhor, minha filha se casou, entrando com apoio, mas entrou sobre os pés dela, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. E eu glorifico ao Senhor, porque Deus levantou um exército para orar. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Muitas pessoas viram para mim e falam: Deus é fiel sempre, gente. Perdendo ou ganhando, Deus é fiel. Se Jéssica morresse, Deus continuaria sendo fiel. Jéssica sobrevivendo, Deus é fiel, porque Deus sabe o que faz. Eu costumo dizer que Deus foi misericordioso e Ele tem propósitos. E tinha propósito na vida de Jéssica, assim como tem propósito na nossa vida, na vida de cada um. Porque Jéssica, no hospital, o pai dela... Sabe quanto tempo eu sou evangélica, gente? Desde que Jéssica hoje tem 29 anos. Tem 3 anos e meio que aconteceu isso. E eu sou evangélica desde que Jéssica tinha 3 anos de idade. Sabe quem me alcançou para Jesus, Jéssica? Jéssica começou a ir para a escola. E a escola era de direção evangélica, já ali, né, no Raldo, né? Que todo mundo... Muita gente aqui deve ter estudado, deve ter sido evangelizado pelo povo ali. E Jéssica chegava em casa recitando versículos para mim que eu nem conhecia. E eu comecei assim, eu começava a imaginar onde está esse versículo. E Jéssica, ela falava onde estava. Então, e ela gostava da palavra. E foi através dela e do Tiago ali que Deus começou a trabalhar na minha vida. Foi através dos meus filhos que eu fui para Jesus. Só que meu esposo... Eu digo que ele era Saulo, ele era perseguidor, ele detestava evangélico, detestava, ele excomungava o crente. E eu, como que eu vou falar para Zé que eu aceitei Jesus? Misericórdia. Então, ele ficou 20 anos, eu fiquei 20 anos orando pelo meu esposo, mais de 20 anos orando pelo meu esposo, para que ele viesse para a casa do Senhor. E, através da situação de Jéssica, ele se rendeu ao Senhor. Então, Deus não escolhe isso aqui, ó. Para Deus não é nada, nossa carne não é nada. Deus está preocupado com a nossa alma. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Ah, mas Deus não toca no filho para poder não tocar no pai? Se for preciso, toca. Infelizmente é verdade. Vai doer, a gente vai espernear, mas se for preciso, toca. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Se Deus te chama, não espera que eu pegue um filho seu para doer em você e você ir, não. Vai para o Senhor, vai no amor. Se for seguir na dor, vai na dor também, porque o importa é que Ele quer que vá. Ele quer que a gente vá para o Senhor. E Ele foi, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, Ele caminha até hoje ao meu lado, né? E Deus sustentou a Jéssica para não negar o nome do Senhor. Ela também dá o testemunho da forma dela, do jeitinho dela. E ela tem caminhado lá em Campos, onde ela mora, está numa igreja lá, para a honra e glória do Senhor. Tem levado o testemunho de vida dela onde ela vai. E é assim que esse nosso Deus faz. Porque se nós cremos, nós veremos a glória do Senhor acontecer. E a glória do Senhor aconteceu na vida da Jéssica. Amém? E eu glorifico ao Senhor. Eu gostaria que passasse aquele vídeo. Aquele maiorzinho. Não é para ninguém assim se emocionar, né? Mas é para que vejam o que eu estou falando, o que aconteceu com Jéssica mesmo. Aquele vídeo... Não, o vídeo, esses aí são fotos. Essas são fotos dela no CPI. Eu tirei 2 fotos dela no CPI, gente, porque era proibido. Mas foi, assim, eu tirei assim, escondido, né? Mas foi importante essa foto aí, olha. Porque hoje eu contar o testemunho dela e mostrar.
Esse vídeo ali foi do ano passado. Eu queria uma que ela tem, que ela está no hospital. Esse é o jeito que ela está hoje, olha, ela anda assim, né? Esse aí. Esse aí mostra um pouquinho de cada coisa do que viveu no hospital, em casa, no período de reabilitação. A Jéssica na ambulância indo fazer os exames, né? Foi ela no CPI. Esse é o segundo dia, Jéssica no CPI. Isso aí é a igreja orando, né? Clamando. Era assim que a gente ficava, naquele pátio ali do estacionamento. É meu esposo orando. E era assim, foi assim durante 40 dias, esse mover de Deus. As crianças, no dia das crianças, orando na escola, foi um mover. O dia que Jéssica acordou. Ela já estava na enfermaria. O início das fisioterapias, né, no hospital. E só para fechar esse momento, depois de toda essa passagem de Jéssica pelo hospital, de período de reabilitação, veio uma fono, né, que fazia fono com Jéssica no hospital, a Lília. Eu consegui que ela viesse, porque era muito difícil conseguir fono para vir em casa, e eu consegui que ela viesse fazer, né, as terapias de Jéssica em casa. E ali, durante um tempo, já tinha uns 4 meses, mais ou menos, a gente conversando sobre tudo que tinha acontecido no hospital. E quando eu relatei o que esse médico do segundo dia tinha falado para mim,
E o mesmo médico do dia da aula, que eu relatei como ele era para ela, e ela virou para mim e falou assim: olha, esse médico não existe lá no hospital, não. Liane, esse médico não tem, eu faço fono no CTI. Esse médico não existe lá, não. Então ali eu pude entender que Deus se fez presente na minha vida. Deus, de alguma forma, se personificou ali, apareceu para mim para falar diretamente, palestrar diretamente comigo. Deus que deu a alta Jéssica do CTI, foi Deus que falou comigo naquele momento e acalmou o meu coração, dizendo para mim que a minha filha ia sobreviver, que a minha filha ia casar e que a minha filha ia entrar naquele casamento sobre as pernas dela, que ela entrou, ela não estava vegetativa. E é esse Deus que eu sirvo hoje, e é esse Deus que eu creio que eu servirei eternamente até o dia de Jesus voltar, ou eu partir. E eu creio que Deus está falando em cada coração aqui nesta noite. Milagre, gente, é para ser contado. Nós temos que contar os milagres que o Senhor faz na nossa vida. Mas para o Senhor realizar milagres na nossa vida, realmente, é como a irmã pregou aqui no início, temos que endireitar a nossa casa espiritual. Temos que nos colocar no altar de Deus, onde o fogo queima. Precisamos de um conserto. E se tem alguém aqui nesta noite precisando de um conserto com o Senhor, faça esse conserto para que o Senhor possa realizar milagres na sua vida. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Pode aplaudir, igreja. Pode aplaudir. Aleluia. Ele está aqui, ele recebeu a adoração da igreja. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aproveitando essa oportunidade, tem alguém aqui que ainda não é evangélico?